Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Fórmula Empresarial Cast. Esse podcast que tem o propósito de entender fórmulas de sucesso de grandes empresários e levar para você algo que já está dando certo. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um amigo meu, que essa jornada empresarial fez. Ao longo dessa jornada a gente se conectou e é com um grande prazer que eu trago ele aqui. Ele é advogado, empresário também, tem uma jornada incrível para compartilhar com a gente. E tem muitos altos e baixos, assim como muitos que estão ouvindo agora aqui com a gente. E eu quero trazer aqui Alexandre Assis. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. E, cara... Muito obrigado, seu Talaia. Apresenta aí. Fala aí com o pessoal. Eu trouxe até umas pessoas, vocês vão ouvir só, talvez, o bate-palma aí. Eu trouxe uma turma pra bater palma pra mim. Ah, né? legal. Quem tá aí atrás aí, ó. Esse é o primeiro podcast aqui que tem audiência. Brigar ao vivo. E nós viemos com o time do Alpha Play aí, né? Bater um papo aqui com o Talaia e a gente acabou catando aqui. Vamos aprender juntos. Né? Meu nome é Alexandre, então. Eu sou advogado ali na cidade de Brusque. Né? Advogamos no estado todo, mas o bacana foi uma coisa que o Talaia falou, que nós nos conectamos num encontro de mentoria, né? E de um bate-papo surgiu algo que nós estávamos lembrando agora há pouco aqui de, uns 7 anos atrás, mais ou menos isso. Mais ou menos, uns 6 anos atrás. 6, Cara, já faz tudo isso. Você tá até de barba branca, né? Tô ficando velho mesmo. Cara, e olha que legal, né? A gente se conectou nesse primeiro momento de mentoria e mais do que a conexão, né? Porque a gente conecta todos os dias com um monte de gente. Mas olha que louco a gente parar para pensar por que será que deu certo essa conexão? E hoje, refletindo, é porque a gente tá indo para o mesmo caminho. Então, quando a gente se conecta com pessoas que estão indo para o mesmo caminho, a gente se junta, que é o lance de unir os propósitos, unir a missão, unir o caminho, o destino, né? É como alguém tem uns propósitos muito parecidos, eles vão se cruzar no caminho. E é interessante que uma vez eu vi, agora você está falando disso aí, eu lembro de um, não sei se foi um vídeo que eu vi, se foi um livro, uma linha de trem. Você está na linha de trem. Se você fica no meio da linha do trem, você começa a olhar os trilhos, né, os dois. E se isso for uma reta, você vai ver que a impressão que você tem é que as retas elas se unem lá no final. Faz essa experiência para você ver que interessante. Essa aí eu nunca tinha parado para pensar. É porque o pessoal fala, unir os propósitos, e parece algo, sei lá, clichê, bíblico, né? clichê. Mas o propósito é o destino. É onde que a gente está indo e não tem como. Se tá todo mundo indo para aquele destino, uma hora ou outra se conecta. E eu acho isso muito massa. Sou muito grato a Deus pela sua vida, por tudo que você faz aí. A gente troca de experiência e dá de risada junto, né? Eu acho que isso aí... Ele trouxe aqui um pessoal até para contar umas piadas aqui no meio. A gente já tá tudo esquematizado. Tá liberado, viu? Se quiser contar piada aí na jornada. Leozão vai liberar daqui a pouco. Daqui a pouco o Léo solta uma. E deixa eu ver mais uma coisa que eu lembrei, cara. E muitas vezes... o que acaba tirando a gente desse caminho, digamos assim, para os nossos propósitos se esbarrarem, e olha só, nossos propósitos estão se esbarrando há 6 anos. Por que eles nunca deixaram, Talaia? Por que a nossa história de vida nunca deixou de se encontrar? Agora, tal hora, a gente se encontrou. Sim. Tá? Estamos aí a 100 e poucos quilômetros, mas nos encontramos de novo. Mas o que acaba tirando a gente do caminho é como se fosse, assim, pedras pequenas, assim, sabe? Não é a grande que tira. Não é uma pedra gigante que está no teu caminho que vai te tirar do propósito. Isso não vai acontecer. O que acontece muitas vezes, pelo menos comigo, aconteceu várias vezes, são pequenas pedras no caminho a qual você vai desviando a rota por causa daquelas pequenas pedras. A hora que você vai ver era para você vir para cá, mas você desviou dessas pedrinhas, desviou, a hora que você vai ver, você está indo para o lado de lá. Sendo que o teu caminho era ir reto aqui. Porque se tem uma pedra grande, o que você faz? Você olha ela e faz isso aqui, ó. E chega no Talaia. Sim. Agora, quando eu estou... Eu acho que perde a visão, né? Acho que é isso aí, cara. Quando eu estou olhando para... Perdi o foco. O foco, a visão. Aonde que eu vou chegar? Perdi, cara. Perdi. E é perigoso, porque quando você vai andando nessa linha do trem que eu falei, se você for caminhando nela, você sempre vai estar no meio dos trilhos. E os trilhos seriam como algo que são os seus balizadores de vida.
Você vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. E se precisar algum maquinista lá de cima mudar um pouco o trilho, ele vai mudar. Sim. Mas aí, ao invés de você vir para cá, você vai virar para cá. Eu acho que em todas as profissões, na advocacia, na área empresarial também, eu vejo que como é importante a gente tomar cuidado com os pequenos desafios, sabe? Os pequenos desafios e as pequenas pedrinhas. Porque a gente machuca um pouquinho, e vai aguentando, porque a gente aguenta pau. Ou acha que aguenta. Ou acho que aguenta. Eu passei um pouco disso, você sabe, né? Mas é um prazer, tá? Obrigado pelo convite. Espero contribuir. Prazer é nosso. Legal, e aí você falou que é advogado, eu quero entrar um pouco mais nessa experiência aí sua de vida. Conta pra gente, cara, um pouco da sua história, como tudo começou, aonde começou, e brevemente aí pro pessoal entender quem é o Alexandre Assis, o que você faz aí. Eu sei que tem várias histórias legais aí, histórias de superação, outras muito arriscadas, mas que no final acabam sendo histórias. Conta pra gente um pouquinho da sua história de vida. Olha, e algumas horas aqui, mas vamos lá. Eu sou mineiro, né? Sou do sul de Minas, então, uma cidade chamada Itajubá. Tem Itajubá, Pouso Alegre, Poços de Caldas, é ali onde fica toda a minha família. E eu vim morar em Brusque, Santa Catarina, quando eu tinha 13 anos. Hoje eu tô com 46, vou fazer 46. Então já fazem mais de 3 décadas que eu tô no sul do Brasil. É mais brusquense do que... muito mais. Eu sou barriga verde. Uai. Muito mais. E eu sou apaixonado por Santa Catarina. Da nossa região mesmo ali de Brusque, é uma região muito próspera, oportunidade que não para. Tem carro de som, pra vocês terem uma ideia, que às vezes sai na rua, né? O pessoal daqui sabe disso. Os caras saem na rua com propaganda pedindo para vir trabalhar, cara. Olha o nível que é. E sempre foi assim, não é de agora. Mas quando eu vim de Minas para cá, nós éramos pobres de maré, vamos colocar assim. Mas família sempre muito unida. Então, quando nós viemos morar em Brusque, foi interessante porque eu entrei num colégio, eu saí do colégio estadual lá, entrei num colégio em Brusque, os caras falavam, eu tinha que estudar alemão. Aí em Minas não tinha nem inglês direito, não sei cara. nem falar o português. Alemão, meu Deus do céu. Tô falando uai, o pessoal tá falando, vai lá. E foi interessante porque meu pai, nós estávamos há 8 anos em Brusque e ele quebrou feio. Nós saímos num patamar lá do negativo, fomos um patamar aqui, uma escala de 0 a 10, fomos um patamar 7, 8, quando a gente não estava acostumado. E, de repente, quando eu estava com 18 anos de idade, 17 anos para 18, era na época daquele Gol GTI, Gol GSI, Gol GS, aquele quadradinho. Então, meu pai me levou no concessionário para escolher um carro, cara. E foi tão interessante, foi tão rápida a queda do meu pai, que, de repente, coisa de meses, assim, meu pai disse, filho, esse carro não vai dar mais, a gente vai ter que suspender. Assim, resumo da ópera mesmo. Nós morávamos no melhor bairro da cidade, uma casa, digamos assim, dos sonhos, e de repente, assim, esse de repente durou um tempo por alguns erros. Hoje, como advogado, eu sei aonde houve todos os erros do meu pai, mas todas as pauladas que ele levou foi só para amortecer aquilo que eu ia passar depois. Sabe? Então, meu pai amorteceu muitas coisas, com os erros e com os acertos. Então, né, talvez alguém tá nos ouvindo, sabe, cara? Os nossos pais fizeram o máximo que eles deram para nós, foi aquilo ali, é o que eles tinham para nos dar. Sim. E depois eu demorei para entender isso, mas eu vi que meu pai ele amorteceu muitas coisas para que eu passasse hoje. E a partir dali, cara, na casa onde a gente morava... E você tinha quantos anos? Isso eu tinha 17. 17 para 18. Aí nessa casa nós chegamos a receber doação de cesta básica porque nem dinheiro para comprar alimentos meu pai não tinha mais. E a casa tinha sido tomada por uma grande empresa da cidade. Então a gente tinha um tempo para sair e não tinha para onde ir. Eu lembro certinho, uma meia água que nós tínhamos lá em Minas, meu pai vendeu na época por 27 mil, acho que é 26 e pouquinho, para colocar comida dentro de casa. E a partir dali o Alexandre teve que, vamos acordar, vamos lá, vamos para a vida. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, só tinha que começar a sair para trabalhar agora para ajudar a pagar energia elétrica, aluguel e compras e daí por diante. Então foi assim até os 23 anos de idade. Enquanto aí nós saímos do colégio particular, fomos para o público. Para nós, a gente não se preocupou muito com isso. Mas o interessante foi que as pessoas que estudavam comigo, quando eu estava com 23 anos, estavam se formando na faculdade com 22, 23 e eu nem na faculdade estava ainda. Então, para mim, isso era muito dolorido, porque a galera toda estava se formando. Você, cara, como é que vai ser, né?
E eu com 23 estava ali trabalhando e entregava quase todo o meu salário nas mãos do meu pai para poder... Sustentar lá a casa. E aí, depois disso, quando é que você decidiu, assim, cara, você é advogado? Eu entrei no escritório de contabilidade, como auxiliar geral. De auxiliar geral, eu fui mentorado por um advogado, inclusive eu não vou poupar o nome dele, porque é um cara que ele dê honra a quem merece honra, que é o Dadão, Christian Dadan. Encontrei com ele hoje à tarde ainda. E ele pegou um livro assim e falou assim: ó, Alexandre, pega esse livro aqui, do José Serson, falecido José Serson, um grande jurista, estuda ele, porque tudo que você precisa saber tá aqui. Empurrou o livro para mim. E era um livro que falava sobre direito. Disse, cara, como é que eu vou? Eu nunca li esses negócios. Aí eu comecei a ir atrás e comecei a ler, cara. Comecei a comer aquele livro no final de semana. Eu disse, eu não tenho escolha. Aí ali eu comecei a gostar de legislação. Aí nesse escritório eu passei de um simples auxiliar, daqui a pouco eu estava cuidando de quase 5.000 funcionários. E ali eu comecei a estudar sobre gestão de pessoas, lidar com pessoas, ler sobre o direito de pessoas. A questão interpessoal pegou bastante. E ali, cara, eu decidi, porque eu queria fazer administração de empresas. E aí eu deixei a administração e fui fazer a faculdade de Direito. Só que quando eu entrei na faculdade de Direito, um amigo meu, uma coisa que ele lembra e me fez lembrar esses tempos atrás, ele disse que eu chegava na contabilidade de manhã, depois saía para almoçar, conseguia ir de bicicleta para casa, e eu, depois do meio-dia, eu trazia um pão com manteiga dentro do pão, e era o que eu comia no final da tarde, e eu voltava só 11h30 da noite, que eu estudava na Univale, em Itajaí. Então, o que eu passava para comer era aquilo ali. E a mensalidade, eu lembro certinho, era R$307 e alguns centavos. E eu ganhava 311. E o que sobrava eu tinha que escolher. Ou eu comia um pouquinho mais, ou comprava alguma coisa, que daí ali eu não conseguia mais ajudar em casa, por causa da faculdade. Meu pai disse, não, agora vai lá, faz, a gente vai se virar. Ou eu pegava esse valor e tirava xerox de livro. Então eu combinava com os professores me diziam, eu perguntava qual é o capítulo do livro e qual é o livro. Aí eu ia na biblioteca, atravessava, saía da faculdade, tirava xerox só daquele capítulo e ia com o capítulo no outro dia debaixo do braço já para... E assim foi, uns 3 anos da faculdade foi assim. Então começou nesse aperto, sabe? Só que daí eu já estava com 26 anos. Eram 5 anos de faculdade. E você acha que isso te forjou? Te ajudou a forjar para se tornar quem você é hoje, para ter mais garra? O que esse desafio passou? Porque desafio pode ser uma forma de blindar a mente, pode ser uma forma de forjar, pode ser uma forma de trazer dureza para um metal. É uma forma de pressão. O que você acha que gerou tudo isso para você nessa jornada aí, nessa fase da vida? No início, assim, eu não sabia como lidar com isso. Não sabia. Eu achava que, cara, eu tava, desculpa a expressão, que eu tava ferrado. Sim. Eu tava ferrado, cara. A galera toda trabalhando aí já e eu aqui estudando, não consigo sair da faculdade. Aí aconteceu também lá no Univale que o valor da mensalidade ficou muito alto. E eu perdi a bolsa. Eu tinha uma bolsa de estudos. Aí eu tive que mudar a faculdade de Itajaí para Brusque. Aí eu perdi mais 1 ano. Então demorei 6 anos para me formar. E isso tudo foi me forjando. Como eu sempre falo assim, ó, eu criei casca, sabe? Então não é qualquer coisa agora que mexe. Sim. Por quê? Porque eu tirei dinheiro do meu bolso, nada contra. Se meu pai pudesse pagar para mim, eu tenho certeza que ele seria um dos pais mais felizes do mundo, assim, cara. Porque ele sempre me fala ainda até hoje, meu filho, que pena que o pai não pôde te ajudar na faculdade. Eu disse, pai, tá tudo bem, é tudo tranquilo. A partir desse tempo de faculdade, quando eu saí, eu não queria mais advogar. Aí eu falei, não, agora eu quero ser juiz. E aí passou-se o tempo e eu fiz uma escola da magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, que é Florianópolis. E entrei e concluí essa escola para juiz, cara. E aí eu tinha só aula com desembargador, ministro, então foi muito top essa escola. E aí depois que eu saí dessa escola e me formei, aí eu entrei numa outra escola para juiz, só que essa eu fiz só uma parte dela. Só que em muito contato com desembargadores, com juízes, cara, eles acabaram me desmotivando um pouco de judicar. De eu ir para a área mesmo da magistratura. Porque eles disseram, Alexandre, você tem um perfil tão comercial, cara. Você se expressa tão bem que você trancado numa sala é um desperdício. Você fazendo audiência é um desperdício. Porque a lei, eu lembro certinho que ele falou assim, a lei vai dizer para você até onde você pode ir e onde você não pode.
Eu até lembro que um deles, ainda um desembargador de 2º grau, ele me falou: eu me sinto, às vezes, um cachorro bravo que eu podia fazer muito mais coisas e eu não consigo fazer porque a corrente, a coleira não me deixa ir. E eu me sinto preso, Alexandre. E, cara, parando pra pensar, faz sentido, porque ele tem um teto, ele ganha bem, mas ele tem um teto ali e ele não tem uma possibilidade de ganhar causas a mais, de fazer algo maior. Não. É aquilo, ele tem a carreira, é tudo. Tem a segurança dele, né? Isso, estabilidade, tem o poder de ser um juiz, né? É. Tem os prós e contras, mas faz sentido isso que ele falou. Você falou dessa história aí, eu lembrei, cara, que uma parte da minha vida foi assim também, né? A gente tinha uma vida muito boa, e aí chegou um momento da vida que meu pai quebrou, e quando ele quebrou, a gente passou muitos desafios em casa também. E ele não conseguiu pagar minha faculdade, e eu fui pagando a faculdade assim, ó, eu fazia a inscrição na faculdade, fazia 6 meses da faculdade sem pagar, e aí depois eu pagava a faculdade, fazia um acordo, pagava a primeira parcela, fazia a rematrícula e postergava mais. O primeiro um ano e meio, eu fui fazendo assim, 3 semestres. E aí depois que eu consegui um emprego melhor, aí eu fui lá, quitei tudo, zerei, mas foi de um formato. E uma das coisas que me virou a chave muito grande foi bem nesse processo, que foi o momento que eu precisava fazer faculdade, e eu cheguei pro meu pai e falei: pai, me ajuda a pagar pelo menos uma parcela dessa rematrícula, eu preciso disso, senão não vai dar certo. Minha faculdade, ele falou: filho, não tenho. Eu tô num formato que eu não tenho para te ajudar, eu não tenho o que fazer. E aí aquilo me virou uma chave assim, falei: cara, e se meu pai não tivesse aqui? E se eu não pudesse contar com ele mais? Eu ia ficar nesse mimimi aqui? Se vira. Aí, eu ia arregaçar as mangas e ir pra cima. E aí aquilo me fez arregaçar as mangas, me fez levantar. E eu falei: não, eu não posso contar com meu pai para esse tipo de coisa. E eu fui atrás, arrumei o dinheiro, consegui pagar, consegui honrar tudo. E hoje, algumas pessoas olham e falam: cara, Athalaia, eu vejo o seu ímpeto de superação, quando as coisas parecem que estão muito ruins na sua vida, cara, você dá uma reviravolta, você dá eu não sei, mas parece que cada coisa ruim que te acontece, você cresce mais, você evolui. E eu vejo que esses momentos me ajudaram muito. Se o meu pai tivesse chegado naquela fase e tivesse me dado dinheiro, talvez eu seria um cara molenga que, não deu certo, então tá bom, porque meu pai não vai estar aqui para me ajudar. Então, olha como a gente pode interpretar as coisas. E eu vejo muito isso na sua história aí, pelo que você contou. Cara, eu passei desafio. Naquela época eu também não entendi o que meu pai estava fazendo ou o que a vida estava me ensinando. Mas hoje, olhando para aquilo, e até para quem tá assistindo, cara, eu tô passando por um desafio, eu tô sendo forjado. Eu tô lendo um livro lá do Can't Hurt Me, do cara que é Mariner, SEAL, e ele fala isso. Ele fala: cara, o treinamento dos Mariners é o mais duro do mundo. Por quê? Porque quanto mais duro é o treinamento, mais esse cara aguenta pressão quando ele precisa. Muito massa saber dessa história aí. Não, e é interessante, assim, agora a gente vai falando e vai lembrando, né? Eu cheguei a me revoltar um tempo com meu pai, por causa disso. Só que eu era muito imaturo, né? Hoje ainda eu tô, né, buscando a maturidade ainda. Eu acho que a maturidade é de nós como pais, como esposo, como empresário, como advogado. A gente vai crescendo, a gente tem muito que crescer. Eu lembro que eu condenei muito meu pai, cara. Sabe o que é isso, cara? Eu também. Eu cheguei a gritar, eu lembro certinho. Hoje eu já pedi perdão pra ele, já, né? A gente já tá tudo certo. Mas eu lembro assim que, cara, eu chegava a gritar com ele assim, de querer quebrar tudo dentro de casa, porque como que não? Como que você não Eu lembro uma vez, cara, olha só. Que loucura. Só que nessa né? época eu já tava meio que pirando assim um pouco a cabeça, porque aquela época de faculdade, metade da faculdade pra frente, o cara vai fazer as loucuras, né? Igual talvez muitos aí que estão ouvindo. Mas eu cheguei a quebrar uma porta da minha casa, que eu cheguei bebaço em casa. Bebaço, cara. E eu comecei a tomar, era vodka, era bebida, era isso e aquilo. Lá, quando não tinha grana, cara... uma frustração, né? E era até aquelas garrafas de vodka de plástico com suquita. Corote, Natasha, era só... Era com suquita porque a Fanta era cara. Porque não tinha dinheiro, né, cara? Acabava o gelo e ia. Vai tomar Stolichnaya. Meu Deus, nem sabia que existia Stolichnaya.
E aí, final das contas, eu lembro que uma vez eu quebrei, porque eu pedi para eles deixarem a porta de casa aberta, dos fundos, nessa casa que uma grande empresa de Brusque tinha tomado da gente já. Tomado que eu digo assim, porque era dela mesmo pra pagar a dívida. Né? Sim. E, cara, eu quebrei aquela porta, assim, tinha uma grade como essa aqui, eu grudei na grade, meti o pé e quebrei a porta, cara. Pra você ver o nível, assim, de rebeldia. Sim. E eu lembro, meu pai acordou de madrugada e ele abaixou, assim, meu pai tem uma dificuldade, que ele tem uma perna um pouco menor do que a outra por causa de uma poliomielite que ele teve quando ele era criança. E, cara, meu pai olhou pra mim assim e eu comecei a berrar com ele. Olha o nível de revolta. E de desonra também. E tem um mandamento do livro da sabedoria que diz o quê? Honra o pai e a mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Olha só que interessante. Nesse dia você acabou com uma semana de vida sua. Ou mais. Espero que não. Espero que eu tenha regenerado isso. Você tava criando alguns galardões mas aí. Olha que interessante, cara. Meu pai baixou com toda dificuldade, pegou cada pedaço da porta, juntou tudo num canto, não falou nada pra mim. Cara, aquele dia foi pior do que se ele... Eu deitei na cama todo virando lá e tal, bebaço. Foi pior, cara. Ele devia ter pego e dado na minha cara. Sim. Mas ele ficou em silêncio absoluto. Só recolheu as coisas. Aí no outro dia ele veio com todo amor, carinho e mostrou pra mim o que eu tinha feito. Eu não consegui me reconhecer, Atalaia. Hoje, assim, eu tenho vergonha desse dia. Claro que é necessário fazer com os nossos pais e as pessoas que merecem honra. Quem são essas? Existe eu não vou lembrar de todos, mas pelo menos 5 aqui, talvez, né? Uma ordem talvez uma ordem de prioridade. É Deus, os seus pais, a sua esposa, aqueles que te honram, aqueles que já te honraram, seus mentores. Eu acho que são pessoas que quando você constrói um nível, uma plataforma ou uma escada de honra, não tem como as coisas darem errado. Sim. Com base nesse mandamento. Se você honrar teu pai e tua mãe, seus dias vão ser... O que é os seus dias se prolongarem sobre a terra? Cara, é você viver com abundância, que é o que eu vivo hoje na abundância há muito tempo na advocacia. Chegou uma época na advocacia que, né, sem rasgar seda, sem nada, mas sendo assim muito aberto mesmo, sabe? Que eu não gosto de falar muito isso. Cara, eu cheguei a ter 15 anos sem um único mês ruim na minha vida, na advocacia. E comecei a construir riqueza, e eu pensava, cara, mas o que eu vou fazer com isso? Porque eu era pobre, eu não sabia o que fazer. Sim. Ao ponto, assim, de uma vez, cara, daqui teu caderno aqui, ó. Ao ponto de uma vez, assim, eu e minha esposa, até casar eu casei. Aí, ó. Sério? Casar. Não, aí... Desculpa, também um cara afeiçoado desse. Aquele vagabundo que não valia nada. Mas você casou quando você era o vagabundo ou quando você já era o cara? Já tava regenerado. Já. Então tá aí. Mas uma época, cara, e só adiantando uma coisa, mas eu não posso esquecer disso. Cara, eu cheguei assim, ó, um prato de comida, tava eu e minha esposa recém-casados. Eu achei que eu nunca ia conseguir comprar um imóvel na minha vida. Até que um dia eu falei para Deus, cara, quando eu fui orar, eu falei com ele e falei assim, ó, um dia o Senhor vai me dar condição de eu tirar meus pais do aluguel. Dia o Senhor vai me dar condição de tirar meus pais do aluguel. Por quê? Porque eu ajudei eles a pagar aluguel durante muito tempo. Eu achei que eu nunca ia ter grana nem para comprar um imóvel. Tamanho era o trauma que eu tinha. Sim. Mas o crescimento foi tão exponencial com alguns princípios que eu comecei a seguir. Eu vou dar só isso aqui, depois a gente volta um pouquinho mais, tá? A gente vai fazer isso aqui. Não, tranquilo. Tá? Aqui não tem ordem, não. Aqui... Aí o que aconteceu, cara? Um dia eu tava lá nesse apartamento, no centro da cidade, de frente pro centro e tal, num rio, coisa mais linda. E, cara, eu comecei a agradecer. Por isso que a gratidão, ela nos leva em alguns caminhos que nenhum outro tipo de princípio vai levar. A gratidão, ela vai criar estradas para nós que serão, talvez vai ser o asfalto de uma grande prosperidade. O asfalto que vai levar caminhos, você vai trilhar por esse asfalto, mas muita gente atrás de você vai abrir caminho para essas pessoas. E eu comecei a agradecer, né? Cada um agradece, né? Cada um jeito e tal. E eu comecei a agradecer. Tinha lá um bife, tinha um macarrão, tinha um bife, tinha arroz, tinha feijão. Comida mineira, né? E um alface, tomate, eu comecei a agradecer. Cara, eu comecei a chorar, cara. A Aline do meu lado assustou. Comecei a chorar. Falei, Deus, obrigado por esse alface, obrigado por esse... Daí foi... Cara, eu comecei a, assim, entrar num... E eu segurando a mão dela, assim, cara, eu tremia, assim, e eu comecei a chorar, comecei a entrar em desespero.
E uma das frases que eu lembro daquele meio-dia, eu falei: Deus, por favor, me ajuda a lidar com a abundância, porque eu não sei, nunca ninguém me ensinou, eu nunca tive tanto assim. E dali as coisas, eu creio que Deus deve ter olhado assim, disse: achei um menino aí que eu consigo depositar mais talentos, não dinheiro, talentos na vida dele. Acho que eu tô achando um coração grato aí. E uma pergunta, talvez, eu tive agora num evento, ainda falei com ele sobre isso. Olha só, se eu fizer uma pergunta aqui, ou duas. E se nós acordássemos hoje só com aquilo que nós fomos gratos ontem? Como é que seria a nossa vida? E ainda mais, olha só, cara, que nível de gratidão, como é importante você caminhar nesse nível de prosperidade. Mas para isso precisa ter a gratidão que antecede qualquer prosperidade na vida do homem ou de uma mulher. Será que eu conseguiria sobreviver, Atalaia, hoje só com aquilo que eu fui grato ontem? Uma boa pergunta, hein? Provavelmente não, né? Provavelmente não. E você falou em princípios. Quais são os princípios que você acredita? São muitos, né? Mas os mais importantes que você acredita para um mundo da prosperidade. E quando eu digo prosperidade, é em todas as áreas, mas também focando bem para a área empresarial, que é o nosso foco aqui. Eu quero saber, o que você acredita de princípio? Cara, tenho que fazer esses princípios aqui, cumprir eles, para que eu tenha realmente prosperidade, já que a gente entrou nesses princípios. Tá, a minha história ela tá baseada num princípio milenar. Esse princípio eu não abro mão dele mais de jeito nenhum. E não tem nada a ver com religião. Quem me conhece sabe disso. Eu não sou um cara religioso. Mas o meu princípio principal é relacionamento com Deus. E eu tento trazer esse relacionamento com Deus para dentro dos meus negócios, para dentro do meu casamento, pro relacionamento que eu tenho com as minhas filhas, o meu bom relacionamento com a minha esposa, o meu bom relacionamento com o ciclo de pessoas que eu ando. Por exemplo, todos eles que estão aqui, todos eles sabem desses princípios. Por quê? Porque nós temos um evento que nós fazemos aí com 200, 300 empresários todo mês. Por quê? Porque pode falar o nome aqui, tá que é o tudo, Alpha Play. Alpha Play. Eu vou lá palestrar, tá tudo certo. Lá já foi um dos primeiros a estar palestrando lá. É um dos propósitos que nos mantém junto aí, é Exato. isso aí. Então, para mim, é um relacionamento com Deus. É claro, aquele princípio de lealdade, honestidade, o princípio de você, principalmente o princípio da honra, né? Se você honrar, a honra ela vai te abrir alguns caminhos que qualquer outro princípio jamais vai te abrir. Como a gratidão também, jamais vai abrir. Sim. Então, são princípios que você, quando você começa a aplicar na sua vida, e foi aí o meu ponto-chave de crescimento na advocacia. Por quê? Porque eu comecei a aplicar esses princípios e dali foi um boom por causa de uma palavra que eu recebi. Aí a dúvida, né? Que palavra que é essa? Mas deixa isso mais pra frente, a gente fala qual que é a palavra. Mas é real, essa palavra, assim, e essa experiência, vamos falar de uma experiência, a gente pode até deixar um pouquinho mais, mas essa experiência mudou a minha vida, assim, cara, não dá pra falar que é 360 graus, porque senão eu volto no mesmo ponto, né? Mas foi 180 graus. A partir de agosto de 2006, nós estamos em 2024. A partir dali, cara, mudou completamente a história financeira e história de prosperidade da minha vida. A história maior de prosperidade que eu tenho, a maior história de prosperidade, aliás, antes disso, um dos pontos de prosperidade que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, não é só você não sentir falta de nada. É você ter hoje o suficiente para que você conclua tudo aquilo da qual você foi chamado para fazer nessa terra. E às vezes tá lá, o meu suficiente vão ser 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Talvez para alguém que está nos ouvindo, 1 milhão já é o suficiente. Mas para alguns vai precisar de uns 100, 200, 300 bilhões. Para outros, alguns bilhões. E foi tão interessante isso, porque isso linkou com um propósito muito grande que eu tenho com crianças na África. Mas a gente pode deixar isso aqui também. E esse lance do ganhar dinheiro, né? Todo mundo fala, eu quero ganhar dinheiro, e eu tô trabalhando, tô estudando. E uma vez uma pessoa veio e me perguntou, e eu falo muito sobre ganhar dinheiro, sobre ter uma fórmula para ganhar dinheiro, uma fórmula empresarial de sucesso, como orquestrar uma empresa para ter sucesso.
E aí me perguntaram e falaram assim, mas e a minha avó? A minha avó, ela foi uma pessoa boa, ela estudou, ela cuidou da família dela, mas ela nunca conseguiu ganhar dinheiro, ela nunca conseguiu efetivamente prosperar na vida e ter dinheiro. O que aconteceu com ela? Se ela era tão boa assim, se seguir os princípios faz a pessoa prosperar, por que ela não prosperou? E aí eu trouxe para ela a seguinte reflexão, né? Eu falei para ela, mas qual era o propósito da sua avó nessa terra? Será que era ganhar dinheiro ou será que era cuidar dos filhos e da família dela para que hoje, muito bem, de saúde, de base familiar, eles pudessem prosperar? Porque Jesus veio para a terra, mas ele não teve dinheiro. Mas o propósito dele não precisava ter dinheiro. Então, algumas pessoas acham que, não, a pessoa só vai ser bem-sucedida ou próspera se ela ganhar dinheiro. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se ela tiver os recursos necessários que ela precisa para cumprir o propósito dela, acabou, ela é muito bem-sucedida. Então, essa desmistificação de, não, a pessoa, mas ela está cumprindo esses princípios e não está ganhando dinheiro, mas quem disse que o dinheiro é a base do cumprimento do propósito, né? Você vê que existe ateus que cumprem princípios e prosperam. Sim. Por quê? Por causa de princípios universais e milenares. Aí você vai ver o único lugar que é onde tem esse tipo de princípio é um livro da sabedoria chamado Bíblia. E a Bíblia, se você for ver, ela fala muito mais de negócios do que de salvação, cara. Muito mais de dinheiro do que de qualquer outra coisa, né? Eu tô falando um pouco disso, dessa questão bíblica, Bíblia e tudo mais, porque traz uma sabedoria muito forte ali. Muito forte. Você pega o Novo Testamento, são 2.700 e poucos versos que falam sobre dinheiro e negócios e gestão. E são só 387, se eu não me engano, que fala sobre salvação. Por que fala tanto sobre gestão e dinheiro e menos sobre salvação, isso e aquilo? Por quê? Porque é onde a gente mais erra. Cara, é onde o empresário mais erra, onde o advogado mais erra, é onde o mentor mais erra, é onde a gente erra também ali, é onde talvez você tá errando. E falando em empresário ou advogado, hoje você se vê mais como empresário ou mais como advogado? Eu tô numa transição doida, cara. E na cabeça, como fica? Fica agora uma parece loucura? que eu tô, como diz lá em Brusque, lá eles falam, parece que eu tô gazeando no empresariado agora. Gazeando lá em Minas, a gente fala matar aula, parece que eu tô matando aula, parece que eu não tô fazendo hora extra. Sim. Porque eu tô numa transição, assim, que veio, são duas palavras que veio muito forte dentro de mim esse ano e eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. A primeira palavra é descanso e a segunda palavra é desfrute. Essas duas palavras estão assim, na minha cabeça. E você você me conhece, sabe que eu sou muito elétrico, né? Cara, eu sou ligado no 280. Traduz essas palavras pra mim aí, que eu nem sei, né? Você falou em outra língua, em outro idioma. Eu acho que eu entendo. Tá difícil pra mim isso, tá? Tá difícil pra quem talvez, né? Muitos que estão ouvindo vão achar, cara, como é que o cara vai descansar e desfrutar num tempo como nós estamos? Né? Num governo ou desgoverno para alguns, com alguns acham, como isso? Eu também não sei, eu tô aprendendo. Sim. Só que eu tô sendo quase que, entre aspas, assim, não obrigado. Eu tô sendo as coisas parece que estão acontecendo, tá lá, que parece que eu tô sendo conduzido a reaprender a descansar e a desfrutar. Tanto é que a minha esposa tá grávida novamente. Né? Agora, salva 40... de palmas, Muito obrigado, senhores. O cara não é fraco, não, cara. 46 anos fazendo filho. Tá vendo? Vai colocar ele de descanso, é isso que dá. Aí, ó o Wesley, ó. O Leozão, a gente descansa e vai fazer filho. Quem é que tem mais filho aqui? O Léo? O Léo tem uns perdidos por aí. Um só. Não, só uma menina. Essa é a terceira menina. Mas é um tempo que a gente precisa nos dar de presente, sabe? E os últimos 5 anos, digamos assim, eu não me dou nada de presente. Até eu me penalizava quando eu trabalhava pouco. Sim. Quando eu rendia pouco. Cara, era noite, pra você ter uma ideia, eu deitava ouvindo resumo de livro, pra eu não perder tempo. Porque a mente precisava estar alimentando em todo o tempo. Eu lembro que uma vez, uma frase da minha esposa disse, Xande, toda vez que você chega em casa, olha só, toda vez que você chega em casa, minha esposa é psicóloga, toda vez que você chega em casa, você pega o celular para continuar resolvendo alguma coisa do escritório ou das empresas, você fecha uma porta para nós e você está em casa e não está. Porque você entrou agora dentro da empresa, do escritório e fechou a porta para nós.
Cara, quando ela me falou isso, meu irmão, parece que veio assim como um tapa na orelha, sabe? E aconteceram muitas coisas do ano passado para agora que me obrigaram a vender algumas empresas, né, de outros negócios que eu tinha. Claro, o mercado não está tão bem também, mas me obrigaram a vender para eu ter mais tempo a fluir naquilo ao qual eu fui chamado na Terra. Legal. Que eu comecei a descobrir aos 12 anos, ó, voltando um pouquinho lá atrás, lá. Vamos voltar a 34 anos atrás. Faz tempo, cara. hein, cara? Faz tempo, mais de 3 décadas, cara. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a sonhar com crianças negras. E quando eu falo sonhar, eu sonhava... E olha só, e foi a advocacia... Não, foi os outros negócios. Foi a advocacia que me levou para esse grande propósito, com várias missões, né, principalmente no continente africano. E eu tinha sonhos noturnos com crianças, cara. Centenas e centenas de crianças e eu junto com elas. E eu não sabia o que era isso. Só que eu comecei... Agora, os últimos 9 anos é que eu tô indo para a África todo ano. Esse ano seria o 9º ano que eu vou direto para a África, só por causa do nascimento da minha filha. Eu transferi agora, a gente estava conversando no carro. Talvez isso vai para março. Né? Eu ia para o Nepal esse ano, num projeto de resgatar as meninas da prostituição infantil lá. Olha só que coisa. E tudo começou com um propósito na advocacia. É a advocacia que me deu voz financeira para isso. Eu acho que o empresariado, o que falta, os advogados ou quem está nos assistindo, precisa ter algo além do lucro. E é o que eu comecei a buscar muito, sabe? O que pode ser algo além do lucro, né? Algo além do lucro, principalmente, é você servir mais. É você se doar um pouco mais. Só que para isso, você tem que amar mais a si mesmo do que os outros. Aí vem outro princípio milenar. Isso é individualismo, isso é arrogância, não, isso é mesquinheza da parte. Não, cara. Egocentrismo. Não é. Porque teve um cara que veio na Terra e falou assim, ó, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar você primeiro, antes de amar o cara. Antes de amar a tua esposa. Porque se você não se amar e não se cuidar, como é que você vai cuidar do próximo? Uhum. E aí, esses sonhos noturnos com a monetização financeira da área da advocacia me levou, então, a começar a construir e ajudar a construir escolas e cavar poços na África. Olha que coisa linda. Cara, e aí eu tenho uma dúvida, assim, veio esse sonho, né? Essa visão para você em formato de sonho, e aí quando você começou a prosperar, você linkou isso, esse sonho, então esse é o meu propósito, essa é a missão. Por quê? Por que lá e não aqui? E não aqui. Essa é uma pergunta que muitos se fazem, né? Todos me fazem. Te Essa fazem, objeção. é uma objeção. É uma objeção. E aí, às vezes, por que lá e não em um outro lugar? E não precisa ser aqui. Eu vejo muito um movimento muito forte em cima da África. E a gente tem vários lugares, como você falou, Nepal e outros, pode ser outros lugares do mundo. Aqui, né? Assim. O bairro aqui do lado, né? Exato, pode ser. E assim, eu sei que cada um, o coração chama para um lugar e tá tudo certo. Mas eu quero entender com você como que você sentiu que era lá e começou a fazer lá. E eu quero saber qual é a magnitude das coisas que você já fez lá. Porque isso é importante para o pessoal saber e ver que tem pessoas ajudando e talvez, cara, eu gostei desse projeto. E ela vai te achar nas redes sociais depois e falar, cara, eu quero te ajudar, eu quero honrar, eu quero semear, eu quero participar. Então eu quero saber. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. E é interessante, assim, eu vou falar primeiro dessa objeção. Não, vou falar primeiro de dinheiro. Eu amo falar dinheiro. Eu gosto de falar dinheiro. Porque dinheiro é o seguinte, quanto mais você fala sobre dinheiro, mais você desmistifica ele. Lucro à vista. Lucro à vista. Agora presta atenção que a gente tem lucro à vista aí. E é interessante porque nós precisamos nós precisamos acabar com esse tabu de falar sobre dinheiro. Porque às vezes você não quer falar sobre dinheiro com o teu sócio, você não quer falar sobre dinheiro com a tua esposa, você não quer falar sobre dinheiro com o teu filho. Cara, meu pai não falava sobre dinheiro comigo. Com vocês aí eu não sei como é que era. Mas meu pai não falava sobre dinheiro comigo. Não me ensinava sobre dinheiro. A faculdade não ensina você a administrar dinheiro. A minha faculdade de Direito e as 3 pós-graduações que eu fiz e mais a escola da magistratura não me ensinou a lidar com dinheiro. Eu tive que aprender isso no pau, sozinho. Agora, por que eu falo sobre a questão do dinheiro em si? Porque tem pessoas que estão nos ouvindo agora que precisa de um motivo ou precisa de um ponto de ignição. Eu vou ser o ponto de ignição desse cara hoje que está nos ouvindo.
de eu ligar essa faíscazinha lá dentro do coração do cara e dizer o seguinte: existe alguém que pode levar o teu recurso lá na África, porque se você não pode ir, então alguém pode ir. E alguém pode fiscalizar esse recurso lá também. Por que eu vou para a África todo ano? Porque as pessoas que acabam confiando em mim, e eu confio nas pessoas que estão na África há quase 30 anos lá, né? São pessoas que frequentam a minha casa hoje. Uhum. Eu pego o recurso dessas pessoas e levo direto para lá e fiscalizo isso lá junto com o pessoal que está lá. E eles não se sentem fiscalizados, eles se sentem amados e abraçados, cara. Pensa que coisa linda. Tinha um cara, esses tempos atrás, que queria fazer um Pix para mim de 25 mil. Aí eu falei, cara, 25 mil dá para fazer bastante coisa lá na África. E ele assim, não, Xande, só que era um amigo meu, um conhecido. Ô, cara, passa pra mim aí o áudio. Passa pra mim teu Pix aí que eu vou fazer e tal. Qual que é a grande sacada? Eu não posso dar meu Pix pro cara. E eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Eu vou ligar esse cara, o coração dele, direto com o coração do pessoal que tá lá na África. Você vai passar o Pix pro CNPJ tal. E eu vou conectar você com o pessoal da África. Pronto, eu sou a ponte. E eu fui aprendendo ao longo do tempo que algumas pessoas elas vão ir para um lugar, vão ir para outro e tudo mais. E eu fui chamado para construir pontes com a nação africana. Talvez agora com o Nepal, com a Ásia. Uhum. Por exemplo, e não é só você criar a ponte, é você criar a ponte, você passar por ela e você deixar essa ponte construída para que os outros passem também. Entende, tá lá? É aquela estrada asfaltada da gratidão. Que você começa, então, a construir essa escada e outras pessoas... A escada não é essa ponte. Escaleira, se fala em espanhol. Essa ponte ou esse asfalto para que outras pessoas venham. Você já fez o caminho para elas passarem. E aqui está um outro princípio, né? A doação. A doação. Por isso que o que fala? O livro mais lido da face da Terra é melhor dar do que receber. Aí você começa a ter um prazer gigantesco. Posso usar até uma palavra assim meio chula, meio coloquial, mas é essa mesmo. Você começa a ter tesão em doar, cara. Sim. Você começa a ter vontade de fazer isso. E eu vou falar uma coisa, isso se torna, cara, quase que um vício muito sadio. Olha aqui, eu falei isso pra minha filha mais nova hoje. Eu falei pra Lisa, quando você ajuda uma outra pessoa, que ela tava escrevendo uma cartinha pra uma menina do Rio Grande do Sul, mas ela não sabe pra quem que vai chegar essa carta. Ela colou até uma foto dela. E ela falou, papai, eu sei que o meu coração vai ficar mais quentinho. Olha só. E, cara, fala um pouco pra mim do seu escritório hoje. Eu quero saber qual que é a sua estrutura lá, como que funciona o seu escritório de advocacia hoje. Hoje nós somos 6 profissionais que trabalham pra mim. Pra mim não, trabalham comigo, né? Não tenho sócio. Esse foi um direcionamento que eu tive, não ter sócio. Uhum. Então, eu tenho a secretária, o restante são todos advogados. O escritório é no centro da cidade, onde era um banco. A história, quando eu disse que eu recebi uma palavra, foi exatamente isso. Por isso que eu falo tanto de relacionamento com Deus e eu não gosto de falar de religião de jeito nenhum. Mas eu falo de relacionamento com Deus. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Então eu posso falar com propriedade. O que aconteceu com o Alexandre que deu certo tanto na advocacia? O menino que veio lá do Cafundó e de repente, como dizem às vezes lá na cidade, cresceu muito. Do nada. Sorte, do nada. A sorte sempre me encontrou em um lugar, tá lá. Trabalhando, lendo e estudando muito. E você não tava em casa sem fazer nada, né? A sorte sempre vai encontrar você, vai encontrar o Talai, vai encontrar qualquer um de nós. Léo, Rica, trabalhando, estudando e lendo lá. A sorte vai encontrar a gente nesse ambiente aqui, sabe? Buscando mentores, buscando treinamento. É ali que tá a sorte. Aí, quando eu tava passando uma vez na frente desse banco, tinha uma placa gigante assim, cara. E essa placa dizia assim, aluga-se. Eu não tinha dinheiro naquela época nem para contratar uma secretária. E uma voz dentro de mim falou assim, vira pro lado, estende a tua mão e eu vou te dizer o que você vai falar. Coisa de doido, tá? Eu achei que eu tava ficando doido, cara. Quem tá ouvindo aí, não sei se alguém já teve uma experiência dessa, cara, mas era uma voz muito doce, muito gostosa, cara. Olha só que coisa. Sim. E eu conto isso hoje, eu conto isso pra presidente da OAB, eu conto isso pra prefeito, eu conto isso pra vereador, eu conto isso pra amigo, eu conto isso pra grande empresário, eu conto isso pra todo mundo, porque é a minha história. E eu ouvi essa voz, e essa voz disse assim, estenda a mão. Cara, eu estendi as 2 mãos assim, botei a pastinha no meio tava indo pra uma audiência. Coloquei ela no meio, assim, dos 2 joelhos, assim, cara. Estendi as mãos e veio uma voz dentro de mim e disse assim, aqui eu vou te estabelecer.
Aí eu assustei, né, cara? Assim, eu tô ficando louco, cara. Olhei pro lado assim, assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Que loucura que é essa? Aí eu fui ver, cara, era um lugar grande. Grande, cara. Era um banco ali, no centro da cidade, do lado do Banco do Brasil. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui ver quanto é que será que é pra alugar. Olha a minha mente pequena. Cara, resumo da ópera. Eu não tinha dinheiro pra contratar uma secretária. Grave bem isso. Ao longo desse tempo, nesse ano inteiro, eu já tinha plantado muitas sementes na advocacia, que eu fui trabalhar em um escritório de advocacia, um dos maiores da cidade. Todo mundo ainda perguntava, cara, como é que você conseguiu entrar lá? Como é que você conseguiu entrar lá? Aí, olha só. Já tinha plantado muitas sementes ali, eu estava aguardando essas sementes virem, né? Sementes financeiras. A coisa foi tão forte que isso aconteceu em meados de janeiro, fevereiro. E a minha oração, eu sempre passava na frente daquele imóvel, eu estendia a mão e dizia a mesma coisa, cara. E eu orava e eu falava assim, Deus, se é você falando comigo, eu não sei o que você quer, eu só sei que eu não tenho dinheiro pra alugar esse troço, não. E aí, cara, a mesma voz veio assim, depois de um tempo, isso foi até outubro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Olha a consistência. Sempre passando lá E declarando alguma coisa que vinha na minha boca, cara. Já sabia alguma coisa de declaração? Já sabia? Eu entendi um pouco, assim. Eu sabia o poder das palavras, né? O poder, porque eu lembro que eu li nesse livro da sabedoria, diz ó, que a vida e a morte em todas as áreas está no poder da palavra liberada. Sim. Então, por exemplo, a minha filha tá lá e eu declaro sobre ela coisas boas, coisas... Não, Lisa, você vai ser a influência do papai, você vai ser o coração do papai em todos os lugares que você tiver. Por quê? Porque a Lisa uma vez olhou pra mim e ela disse que as crianças na escola estavam falando de ir pra Disney, não sei o que, tal. E ela veio um dia pra mim no carro e ela disse, papai, os meus amigos estão falando de ir pra Disney. E um dia eu queria ir pra Disney, só que antes de ir pra Disney eu quero ir com o papai pra África. Cara, se eu ouvir isso de uma criança de 6 anos, meu irmão. Sabe que tá no caminho, né? Mostrando que é o... Cara, eu tenho que cuidar até pra não engasgar aqui, sabe? Por quê? Porque você tá vendo que você tá construindo algo pra deixar pros filhos. Sim. Pra deixar pra essa geração nova. E aí eu comecei por 10 meses assim, cara, declarando. E o troço não alugava. Só que o dono daquela sala era cliente nosso do escritório. E eu falei, aí um dia a ficha caiu e disse, cara, será que a minha oração, a minha reza tá atrapalhando o negócio do cara? Aí eu falei, Deus, se for isso, então eu não quero mais não. Né? Eu não quero atrapalhar o negócio do fulano, não. Sim. Cara, final das contas, a mesma voz veio em outubro e falou pra mim assim, ó, pega as chaves e fica 7 dias com as chaves e vai todos os dias lá dentro. E eu comecei todos os dias lá dentro e eu dobrava o joelho lá, a gravata, assim, a ponta da gravata abaixava, assim, cara, pegava e ela ficava cheia de pó. E eu levantava, terno e gravata, assim, ela limpava, assim, a ponta da gravata e eu dobrava o joelho lá onde hoje é o meu gabinete, no meu escritório. E olha só, e no final das contas, assim, o depoimento é lindo, assim, mas pra resumir muito, cara. Aí um dia Deus falou pra mim assim, ó, quando eu falo Deus, assim, é essa voz, né? Essa palavra. Disse assim, agora você vai lá e conversa com o dono. E quando eu fui pra conversar com o dono, cara, veio algo dentro de mim e falou assim, não, mas eu não quero alugar, eu quero comprar. Isso vai comprar como, cara? Não tem dinheiro nem pra alugar, como é que eu vou comprar? Só que nesses 10 meses começou a entrar tanto dinheiro de alvará judicial nas contas do escritório que eu trabalhava, mas tanto dinheiro, cara, que o próprio... Vou falar o nome dele porque ele me permite. O próprio Dr. Jonas Werner, um dos maiores advogados de toda a região ali do Vale, ele pegou e veio assim, ele chegava na minha sala e disse, Xande, o que tá acontecendo? Você tá assaltando um banco, cara, que não para de entrar dinheiro na nossa conta. Talaia, os caras começavam a ligar assim, ó, aquele acordo, eu quero aquele processo, tal. Doutor Alexandre, eu queria fazer um acordo nele, o meu cliente disse que quer pagar à vista. Quanto é que vocês fazem? Vou falar com o meu cliente. Não, então tá bom, pode fazer a minuta. Aí desligava o telefone, passava mais um pouquinho, a secretária já passava outro e outro. Cara, isso foi 10 meses, só entrando muito dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro aqui daquele jeito. Aquela oração pro alface, pro arroz, pro feijão, cara... Começou a destravar. Foi no meio disso, porque eu não sabia lidar com tanto dinheiro. E aí, cara, pra resumir, um imóvel grande no centro da cidade eu comprei em 3 parcelas. Mobilei ele com Luiz XV, assim, cara, com mobília Luiz XV, assim, com tudo à vista. E esse de repente aconteceu assim, como todo mundo diz, né? E não foi um de repente. Claro, teve muitas perseguições, teve perseguições muito dolorosas. A gente vai assim, falar delas daqui a pouco, eu quero saber mais. Cara, agora eu queria entender com você, qual foi um processo
claro, aquilo que você pode falar, né? Que foi uma grande vitória para você, assim, que você carrega como algo legal que você ganhou. Uma causa, um processo. Financeiramente falando ou assim de É, prazer, de... aquele que você sente. Tá, vou contar, me vem dois na cabeça. Nós fazemos muito direito de família lá no escritório também. E aí um dia um casal chegou me procurar, porque nós trouxemos muito uma humanização para dentro do escritório de advocacia. Então, e nós trouxemos também, eu passei a chamar isso da inteligência processual. Só que a inteligência emocional processual, para conduzir as partes a se aproximarem. Essa mesma ponte que eu construí com a África, eu estou construindo entre pessoas. E treinei todo o meu time de advogados para isso. Então, eles são treinados para isso. A secretária está lá, ela já começa a pegar dados para nós. Lá na recepção, ela é uma bancária aposentada, então ela conhece todo mundo da cidade. Então, ela já traz para nós algumas informações ali mesmo da recepção. E um dia entrou um casal, queria nos contratar para fazer um divórcio direto. Divórcio direto é que os dois já se resolveram, tem filho, não tem nada. Faz o divórcio, assina, protocola. Hoje pode ser feito um cartório, mas na época não era, tinha que entrar com o divórcio direto. E na hora, assim, que eles estavam me atendendo, eu olhei pra eles assim, cara, eu vi um meio que olhar pro outro assim, sabe? Não sei o que aconteceu comigo, nunca tinha feito isso. E eles foram me contratar pra pagar à vista. E nós tínhamos já já tínhamos já assinado o contrato e tal. E eu, no final da reunião, eu falei pra eles, olha, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu nunca fiz isso, mas eu vou falar um negócio pra vocês dois, eu não vou fazer o divórcio de vocês. Aí o cara assim, mas como não? A gente já assinou o contrato, já pronto. Ué, teria quebra de contrato da minha parte, teria que pagar a multa pra eles. Uhum. Mas eu falei assim, não, eu tô sentindo alguma coisa diferente aqui, tá? Eu não sou nada de padre, nada de pastor, nada desse pessoal não, mas tem alguma coisa aí que eu acho que vocês dois conseguiram se aproximar aqui dentro do meu gabinete. Eu quero que vocês vão pra casa, vocês vão conversar e eu espero nunca mais ver vocês. Cara, foi bem assim. E eu falei, você não vai me pagar. Você não tem que fazer pagamento. Naquela época não era na época do Pix. Uhum. Você não vai fazer a TED, você não vai fazer nada. Você vai segurar. Cara, é sério, eu nunca fiz a rescisão desse contrato de honorários. Eles nunca mais voltaram. E eu ando de moto. Gosto de andar de moto, já viajei, acho que uns 70 mil quilômetros de moto ao redor aqui da América do Sul, aqui, né? Uhum. E aí, cara, um dia, eles jamais iam imaginar que eu sou motociclista. E um dia eu tava num bairro da cidade andando com a moto lá, tal, bonitão, nananana. E eu olhei assim um casal de mão dada andando no passeio, cara. Quem era? Os dois. De mão dada. E eu passei assim, cara, eles não iam me reconhecer, mas eu passei, olhei pra ter certeza e eram os dois, cara. E eles viram que era você ou não? Não viram? Não. Mas aquilo me deu uma alegria, cara, me deu uma felicidade, me deu um nível assim, cara, altíssimo. Muito assim, mais que qualquer dinheiro poderia pagar. E cara, etc, aí eu comecei né? a praticar ainda mais isso. Eu fui descobrindo algumas coisas dentro da advocacia. Então esse me marcou muito e o outro foi um processo que hoje o tribunal diz que é a terceira maior execução do estado de Santa Catarina. É um processo no meu escritório. E nós ganhamos esse processo nós trabalhamos mais de 11 anos nele. Ganhamos, foi para Brasília. Ganhamos, foi para Florianópolis, foi para Brasília. Voltou. E esse ficou. Aí, de repente, cara, aconteceu uma decisão completamente isolada, por incrível que pareça. São 180 e poucos processos. E ele ia me causar uma aposentadoria assim, de pelo menos uns 10 anos sem trabalhar. E esse processo, simplesmente, nós perdemos tudo. Por causa da decisão de 2 juízes. Hoje, olhando o Brasil como está, e vocês estão vendo o judiciário como ele está se comportando, hoje não é nada anormal isso. Não é nenhuma surpresa, né? Porque é muito aleatório, alguém vai lá e dá uma canetada. Mas e naquela época foi muito forte, cara. Muito forte, porque eram 180 vidas, assim, cara, dependendo daquilo ali, sabe? Uhum. Pessoas que voltaram pro seu estado, alguns que se mataram, tiraram a própria vida por causa do processo, cara. Outras pessoas que foram tiradas das suas casas. E nós ganhamos todas as ações. Nenhuma nós perdemos. E agora a gente tá numa briga gigantesca no Tribunal Superior do Trabalho por causa disso. No final do mês que vem, nós vamos pegar um avião, vamos até Brasília. Talvez eu não vou conseguir por causa da gravidez. Mas um advogado que é conhecido nosso, que tá dentro dessa parceria de Blumenau, vai pegar o avião, vai para Brasília para conversar de novo com o ministro.
Então, são experiências que nós contamos com muito, né, em alguns processos que você investe nesses processos. Mas muitas vezes pode acontecer surpresa como essa. Então, são surpresas boas e não tão boas assim. Cara, imagina trabalhando 11 anos em um projeto, 11 anos dedicando uma parte da sua vida E naquilo. bancando aquilo financeiramente. Claro. Né? Bancando equipe, bancando tudo. Bancando vida, né? Porque você tá a sua vida ali, você tá... esse é um dos motivos que eu acho que o direito, pra mim, cara, é algo que foge do meu controle, é um desafio isso. Eu gosto de trabalhar onde tá no meu controle. Por mais que eu acerte e erre, mas eu sei que se eu fizer, e se eu mudar, e se eu persistir, uma hora acontece. Uhum. E eu acho que o direito, ele tem muito disso, né? Você até comentou aqui que no começo, você tem que trabalhar muito, semear. Eu acho que tudo é assim, né? Mas o direito, ele, sei lá, é mais difícil no começo, é mais desafiador. O nível de pessoas hoje que estão se formando e saindo para vender, sei lá, qualquer outro produto que não é o direito, qualquer outro produto mesmo, não um serviço, cara, é muita gente desistindo, muita gente. E no 5º ano de advocacia, acho que foi o 5º ano que eu estava advogando, eu ia largar a advocacia. Ia largar. Aí um conhecido meu, cara, falou assim, Alexandre, não larga, cara. Não larga porque eu não estava tendo rentabilidade. Não larga, cara, porque eu comecei a ganhar recurso. Ele falava dinheiro, né? Hoje eu troco a palavra dinheiro por recurso. Uhum. Eu comecei a ganhar dinheiro a partir do 5º, 6º ano. Foi onde virou, que eu chamo isso de ciclo da sementeira. Sementeira e colheita. Hoje eu colho para plantar. É estranho, talvez, isso, mas é um nível de sabedoria que você acaba chegando em relação ao dinheiro. Você precisa ter esse entendimento. Nós precisamos ter. Como é que você colhe para plantar? Sendo que antes, né, o ensinamento qual é? Você planta para colher. Mas é que você plantou Só que já... tanto. Exatamente. Chega uma hora que o seu plantio ali, ó, vai vir. Tá dando já, você precisa colher tudo aquilo que você tem para ter mais exatamente. Escolher solo, as né? melhores sementes e replantá-las novamente. Então agora o ciclo da sementeira se completou na minha vida. Então, e não tem como, o universo vai te devolver, Deus vai te devolver isso. Porque se tem uma coisa que ele é fiel, eu até postei isso hoje, é na palavra dele. Quem planta, colhe. Se você planta abacaxi, não vai colher melancia, vai colher abacaxi. Falou muito mal de alguém, vão falar muito mal de você. Desonrou muito teu pai um dia, provavelmente teu filho vai te desonrar. Ou alguém vai te desonrar. Traiu a tua esposa, é muito provável que um sócio depois vai acabar te traindo. Porque são leis universais e espirituais que têm a ida e a volta. E a volta. Cara, isso não soa como uma maldição? Parece, né? Parece, né? Parece. Porque, caralho, eu fiz isso e... e agora? Com como é que eu vou fazer? Fere e com ferro é ferido. Pesado, né? Parece, pesado, né? Mas parece. existe uma palestra que eu dou, um ensinamento de sabedoria, que existe como você colocar você cessar isso. Existe uma possibilidade de você fazer isso aí. Só que você vai ter que se sujar um pouquinho. Como é que se faz isso? Você planta uma semente ruim e como é que eu faço para que essa semente não crie raízes profundas e venha me trazer raízes de amargura no futuro? Existe uma possibilidade de você fazer isso. Porque às vezes, cara, a semente ela foi plantada até por falta de consciência. Uhum. A pessoa não sabe, ela acha que aquilo é certo. E aí você colocar uma maldição na vida de alguém que é inconsciente é um desafio. Eu tava até conversando, eu quero saber isso aí, mas eu tava até conversando hoje com o pessoal, por exemplo, tem pessoas que frequentam, sei lá, algum tipo de religião que para outras não é certo, ou praticam coisas que na infância elas ouviram que, cara, não, mas mais homem é quem pega mais mulher, e o cara vai traindo a vida porque ele aprendeu aquilo dos pais, dos tios, de todo mundo. Ou ele vai quebrando princípios por simples falta de consciência. Cara, quer dizer que essa pessoa vai ser amaldiçoada o resto da vida? E aí eu quero ouvir de você como que é essa parte de arrancar essa raiz para que isso não crie mais ali. Existe uma forma e ela é muito simples, sabe? Eu sempre digo assim que Deus ele é simples demais. É o homem que complica demais esse relacionamento com ele. É difícil. O teu pai foi um pai, sei lá, foi um pai que te bateu muito, foi um pai que traiu muito a tua mãe, e você acaba não tendo Deus como uma referência de pai, porque você nunca teve uma referência de pai aqui na Terra. Uhum. Então é importante
O rei Davi, cara, eu fui algumas vezes para Israel, mas é o túmulo hoje mais visitado no mundo, é o túmulo do rei Davi. O cara morreu há 3.000 anos, cara, e os caras continuam indo lá visitar o cara, visitar o túmulo dele. Por quê? E ele gerou um outro rei, que é Salomão. E ele mentorou, né? Imagina. Já pensou, cara? Não, o cara é mentor dos mentores. Exatamente. Mentor do cara mais rico e mais sábio aí da... Por que eu tô falando isso, cara? Porque existe um salmo, que é o Salmo 1, que fala da lei da associação e desassociação, que você tem que sair da roda dos escarnecedores, você não pode ficar ali. Só que as pessoas, elas são muito religiosas demais, tá lá. Aí eles pegam essa roda do escarnecedor e, cara, parece que é aquele que escarneia tudo, aquele que é o pecador. Não, cara. Às vezes a roda do escarnecedor é a roda que tá falando mal do outro. Às vezes a roda do escarnecedor é aquela que tá metendo o pau no fulano de tal. Às vezes a roda do escarnecedor é aquela que tá bolando propina contra outra pessoa. Às vezes a roda do escarnecedor tá te influenciando a trair a tua esposa como amiga do cara. Essa é a roda que você tem que ir. Por isso que esse Salmo 1 do rei Davi, ele é interessante porque existem rodas que você vai ter que se desassociar e rodas que vai ter que se associar. Que bom que nós estamos na mesma roda. Isso aqui é uma associação. Quem está assistindo está se associando a isso aqui. Mas tem rodas e tem mesas que a pessoa vai ter que se desassociar. Como é que a pessoa tira isso? Na minha humilde visão. Não quero criar uma tese nem nada, não, mas na minha humilde visão. Se chama quebra de orgulho. A quebra de orgulho, dentro disso, ela acontece da seguinte forma. Você planta uma semente dessa. Você tem que tomar consciência que aquela semente ela é errada. Ah, mas meu pai sempre me levou pra zona, eu perdi lá com a minha virgindade lá, porque é assim, tal. É a história de vários amigos meus. Sempre paguei propina, sabe? Porque sempre paguei, senão sempre soneguei, sempre fazer, isso, sempre... Exato. Cara, tem como. Primeira coisa, tomar consciência. Como é que eu tomo consciência, Alexandre? Você sentando, por isso que eu falei disso, do rei Davi. Você sentando em roda de pessoas que são pessoas de consciência. Por exemplo, eu sei que nos teus treinamentos lá de mentoria, por exemplo, método Trino, cara, é absurdo que as pessoas ali tomam consciência de algumas situações da vida. Uhum. Agora, quando uma pessoa ela toma consciência, ela tem agora que fazer o seguinte. Onde é que eu errei? Identifica onde foi, faz o caminho de volta, pega a mão, tira, cara, toda a terra. Claro, isso é uma metáfora, né? Tira toda a terra, se suja, ajoelha, vai lá e arranca, expõe as raízes, ou seja, vulnerabilidade, você acaba se expondo e arranca o mal pela raiz. Como é que faz isso na prática? Um cara que, sei lá, tava pagando propina errado. Não, posso dar um exemplo meu? Aham. De vagabundagem? Sim. Quem nunca, né? Quem nunca? Uma vez, da época da balada, assim, cara, eu fiz umas coisas muito erradas com uma menina. E aí, não foi nada legal que eu fiz com ela. Nem cabe aqui falar, mas não foi bacana, sabe? E na época, eu não me culpava por aquilo, né? E ela só não quis sair comigo, tal, deu uma treta lá, tal, e eu botei ela pra fora do carro e mais algumas coisas. E deixei ela embora a pé, no meio da madrugada. E depois, cara, em agosto de 2006, que eu tive uma mudança de vida, de um relacionamento melhor e muito maior com Deus, que eu comecei a descobrir grandes possibilidades. Eu sempre encontrava essa menina lá em Brusque, cara, e eu tinha vergonha dela, ela tinha vergonha de mim. E ela tinha todos os motivos de me estapear. Aí, quando eu tava andando numa rua aqui assim, ela atravessava e ia pro outro lado. Só que ali eu já tava passando por uma transformação de vida, de mentalidade. Eu tomei consciência disso. Aí entra a questão do exemplo. Aí teve um dia, ela ficou grávida, casou e tudo mais, e veio com um carrinho. Ela não tinha como sair. E eu já tinha programado. Se um dia encontrar ela, eu vou parar ela e vou abrir essas raízes ali, vou tirar o mal pela raiz, cara, e vou arrancar isso fora. E aí um dia eu parei, tava eu e ela, eu lembro certinho, né, que foi, cara. Tem uma livraria chamada Livraria Graf, lá em Almerchan. E eu parei na frente dessa livraria, eu e ela, de frente, assim, ela ia pra um lado, ia pro outro, e eu segurei. Eu disse, meu Deus, que bebê lindo, é teu, tal, fulana. Sei lá, vamos chamar ela de, sei lá, Patrícia aí, só pra dizer o nome, né? Falei, ô Patrícia, meu Deus, que legal, e aí, como é que tá? Cara, que linda, teu bebê. E foi, ela quase sai da minha frente, seu. Pena que é um carrinho de bebê, se fosse um carro, eu passava em cima. Dava na cabeça. Como diz lá em Minas, dá na cabeça pra não estragar o couro. E aí eu disse pra ela, depois eu cheguei bem perto dela assim, eu falei assim, olha, né, a gente deu o nome aqui de Patrícia, eu falei, Patrícia, lembra aquela vez assim, assim, assim? Ah, Xande, eu nem lembro. Não sei se você lembra. Você lembra sim, porque eu lembro também. Isso tem me machucado muito, eu vou falar uma coisa pra você.
Patrícia, eu andei entregando a minha vida pra Deus, pra Ele cuidar, porque eu sei que Ele cuida melhor do que eu. Cara, e esse Deus tá transformando toda a minha vida. Eu não virei um religioso. Mas, cara, eu tô passando por muita coisa bacana. Só que uma coisa que tem travado a minha vida emocional é aquilo que eu fiz com você. E eu queria te pedir perdão por aquilo. E eu quero te prometer que eu nunca mais vou fazer isso com mulher nenhuma. E tal, e tal, e tal. Essa é uma forma prática de fazer. Show, mas Tá, aí você a pedir pessoa perdão. tá viva, você encontra ela, e aí e coisas que não dá pra você fazer. Por exemplo. Por exemplo, Já morreu. propina. Ah, ou tá. já morreu. Ou sacaneou alguma coisa e a pessoa quer fazer. Por exemplo, a pessoa vinha acreditando até esse episódio aqui que, cara, trair esposa é legal. Porque ela aprendeu isso. E aí ela aprendeu aqui e falou, cara, esses caras estão falando isso, tem sucesso, tem resultado, eu acho que eu vou tomar um outro caminho. E, cara, às vezes vai ser mais prejudicial pra ele se ele falar isso no casamento dele. Porque se ele abrir, expor, né? se ele Se expor, abrir, pode- talvez vai- acabou. Uhum. Então, É delicado. São várias situações. Tem a pessoa que já faleceu, tem a propina. Porque a gente fala muito de você reconhecer o erro, de você falar, né? Confessar, por isso que tem a parte de confessar, e se arrepender daquele erro. Mas tem situações que não tem como. Você vai confessar o quê? Vai chegar lá no leão e vai falar, tava sonegando imposto. Aqui, Ou ó. não, ó, juiz, Pega tava imposto aqui. últimos 5 anos dobrado, 100% de multa. Propina aqui, ó, já paguei tanto e agora não vou mais pagar. Então, essas situações, assim, como que eles arrancam essa assim, raiz? essa tomada de consciência e essa mudança, ela é de um ponto específico. Eu vou mudar daqui por diante. Uhum. E é uma tomada de decisão de ação. Se eu não posso tomar essa decisão, eu posso tomar a decisão agora, mas eu vou colocar uma data para que isso volte a acontecer, para que isso comece. Vamos pegar esse negócio sei lá, como exemplo aí da questão da mulher, né? Ah, o cara traía a mulher, tal, não quero mais, isso, aquilo. Tem alguns amigos meus que hoje me procuram e dizem, Xande, eu não quero mais trair a minha mulher, cara. Não quero mais isso aí pra mim. E aí, tá, e aí, cara, como é que eu faço? O que que eu faço? Eu disse, cara, primeira coisa. Aí eu falo com ele o princípio da honra, que é o que nós falamos no início aqui. E eu mostro pra ele, eu disse, cara, existe um princípio milenar que se chama o princípio da Aliança. exclusividade, Talaia. Olha que interessante. Eu posso falar sobre contrato de exclusividade aqui rapidamente como advogado. O contrato de exclusividade, você tem um contrato de exclusividade, por exemplo, com a tua esposa. Então, existe vamos botar uma aliança, não tem fim, né? Parece até um padre falando, mas não é. Mas Posso ouvir um amém? Mas é uma aliança que eu tenho com o meu sócio. É uma aliança que eu tenho num contrato. É uma aliança que eu não posso flertar com outra mulher. Você não pode ter o teu sócio aqui, sei lá, de uma das tuas empresas e você ir lá e flertar com uma outra pessoa por trás do teu sócio. Por quê? Você tem algo exclusivo com ele. Né? Eu tenho algo exclusivo com a minha esposa. Eu não posso estar ali com ela e flertando com outra. Ou mensagenzinha aqui no segundo chip aqui sabe, cara? No E conversando pelo celular, WhatsApp, né? cara. Isso é o quê? Isso é desonra. Isso é falta de exclusividade. Onde é que eu quero chegar com um contrato de exclusividade? Quando você tem um contrato de exclusividade com alguém, você quer o quê com essa pessoa? Que ela seja sua exclusiva. Ela é sua. Você é dela. Vocês formam uma coisa para uma sociedade. Visa o quê? Lucro. Esse é o ponto base. Se a empresa não tiver lucro, ela não vai para lugar nenhum. Uhum. Ela tem que ter lucro. Ela pode ter propósito, mas o que eu sempre falo, a empresa não vive de propósito. Ela vive de lucro. Propósito é algo além do lucro. Olha aí, lucro à vista de novo, Lucro hein? à vista, Presta atenção. Pega. Aí, dentro desse contexto de exclusividade, o que eu fui aprendendo? E o que nós aprendemos, eu e o Lucas, quando nós fomos lá para Alphaville agora, numa imersão? A gente precisa assinar ou renovar o nosso contrato de exclusividade, por exemplo. Aí a gente pegou o exemplo da mulher, né? Da esposa. A gente precisa renovar esse contrato de exclusividade com ela quase todos os dias. Você é casado, você sabe disso. A esposa, ela quer autoafirmação, ela quer carinho, ela quer tempo de qualidade, ela quer um abraço, cara, é exclusivo. Eu não posso ser pai da Malu e da Lisa e ter paternidade em outros lugares. Eu não tô falando aqui de filho fora do casamento, coisa. Cara, eu sou exclusivo delas. Quando elas procurarem um pai, elas não vão procurar o João, não vão procurar o professor de educação física, elas vão procurar o pai dela. E se procurar, o problema está estabelecido, né? Que eu vejo várias crianças chamando outras pessoas de pai, ou é o meu segundo pai. É porque faltou essa exclusividade do pai, né? Agora, o que eu quero dizer muito com essa questão da exclusividade e construir isso, para esse pensamento aqui a gente encerrar.
muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora vão precisar fazer e assinar. Tá a tua caneta aqui, só para eu marcar a memória. Eles vão precisar fazer, sabe o quê? Eles vão precisar hoje assinar um contrato de exclusividade com Deus. Porque se a pessoa for exclusiva de Deus e Deus for exclusiva da pessoa, a coisa mais fácil de ganhar dinheiro, a coisa mais fácil de ganhar qualquer tipo de prosperidade na terra, em todos os pilares da vida, é quando você assina um contrato. Por isso que é bom isso um advogado falar isso, né? Você assinar um contrato de exclusividade com Deus. Você é dele e ele é seu. E vocês dois formam a dupla mais poderosa da face da terra. E tem pessoas que já tiveram esse contrato com Deus. Só precisa fazer uma renovação de um contrato. O contrato com Deus ele não é de renovação automática. Ele não se renova todos os dias. Você tem que chamar ele todos os dias e dizer: Pai, eu sei que essa é a melhor escolha. Eu sei porque se um dia eu passar isso, eu tenho um contrato de exclusividade contigo. Meu coração é teu, o teu é meu. Eu posso passar por o que for. Por exemplo, eu já passei por situação de tiro, isso e aquilo, ameaça de morte, não sei das quantas. Essa história é boa. Se eu não tivesse uma exclusividade com Deus, como é que eu ia superar aquilo lá tudo, cara? Eu tinha vontade, assim, de vender coco na praia só para vender alguma coisa para comprar o café da tarde. Como é que fala? Vender o almoço para comprar a janta? É isso, né? É isso, né? Latir para economizar o cachorro. Cara. Por quê? Porque eu entrei num nível quase que de depressão fortíssima. Eu achei que todo mundo ia me abandonar. Então, de alguma forma, a pessoa, ela confessa, mesmo que seja para ela, se arrepende daquilo e traz esse contrato de exclusividade em cima da base Exatamente. de princípios novamente. Exato. E vai dali para frente, né? E olha Até porque a misericórdia ela é renovada todos os dias. Então, não é porque você errou que você vai ser condenado o resto da vida por agora, aquilo, dentro não desse pode usar contexto... muleta, né? Exatamente. Ontem eu errei, amanhã eu tô hoje novo aqui. de novo. Amanhã de novo. Aí pega igual a rede do trapezista. Ele tá ali, é como se fosse uma graça, como se fosse uma coisa bacana que, cara, se o cara cair, tem a proteção. Sim. Mas vai cair durante 10, 15 anos ali sem uma manutenção, sem nada pra ver. Vai chegar uma hora que ele vai achar que a rede vai estar ali. E a rede não vai estar mais. Vai estar desgastada e vai falar agora... Por isso que esse livro que eu gosto tanto fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração. Ele fala de toda a religião? Não, ele fala de todo o coração. Mas isso é gostoso porque você começa a levar os teus funcionários, a tua equipe toda a buscar isso. Né? E cada um, o que é católico é católico, o que é cristão é cristão. Aliás, evangélico é evangélico, o que é esse é aquilo, o que é esse é aquilo. E você respeitar cada um deles, cara. Isso é lindo demais. Né? Tem casal de homossexual que trabalha conosco. Né? Tem outras pessoas, cara, mas você precisa respeitar aquela decisão dele de vida. Claro. Nós temos a nossa família. Né? E é um nível de respeito do quê? De compaixão. O que é compaixão? Compaixão porque escolheu isso ou aquilo? Não. Compaixão porque você precisa da compaixão dele com você também. Sim. Cara, a gente falou aí de várias coisas, né? Vários assuntos, princípios de um livro milenar. Você é uma pessoa que tem um sucesso legal, assim, que dá para compartilhar bastante história, bastante coisas. É um escritório de advocacia que eu vejo que muitos outros advogados gostariam de ter, que são pessoas que te ajudam lá. Muitos estão presos no operacional, estão trabalhando sozinho, eles que atendem o cliente, eles fazem o processo, eles defendem a causa, ele vai no financeiro, eles fazem tudo, né? E até uma crença muito forte ali de que, o cliente ele só quer ser atendido por mim. E aí existe muito dessa crença. Sim. Como é que você quebrou essa barreira de ser você o advogado e aí você conseguiu contratar time, conseguiu construir um time e as pessoas, por mais que é o escritório de advocacia do Alexandre, elas aceitam mais naturalmente, mais fácil em ser atendido pelos advogados que trabalham lá com você? É uma quebra de objeção na mente do cliente. Isso começou a mudar na minha vida em março de 2017. Teve uma imersão que eu fui, né? Não importa qual, mas eu fui numa imersão lá em março de 2017. E eu fui sozinho, tinha pessoas que queriam ir comigo, mas eu peguei uma mochila, botei nas costas, peguei aquela malinha, botei umas 2 mudas de roupa e fui lá para São Paulo, numa turma de umas quase 8.000 pessoas, e eu sabia que eu ia porque eu precisava me desenvolver. E depois dali eu nunca mais parei. Uhum. Quando eu voltei, eu fui entender que eu estava no operacional direto, eu nunca ia conseguir
largar do operacional. Aí dentro de uma inteligência emocional que eu comecei a estudar, aí é que eu ouvi falar de tal do Daniel Goleman, que até então eu nem sabia quem era esse cara. A partir daí eu comecei a desenvolver esse tipo de ferramenta com o meu time de advogados. E quando eu ia atender os clientes, eles queriam saber do Alexandre. Alexandre Assis, advogados associados. Tá. Mas era o Alexandre. Então era desgastante demais, porque eu atendia e vinha, e atendia e tá. E eu colocava os processos para os advogados irem fazendo. E era o Alexandre, não, eu quero o doutor Alexandre na minha audiência. Eu quero o doutor Alexandre indo fazer a sustentação oral no tribunal para mim. Aquela época que não era online. E aí eu comecei a fazer o quê? A quebra de objeção, eu precisei trabalhar bastante nisso. Eu comecei a quebrar essa objeção com o cliente presencialmente junto com outro advogado. Por exemplo, eu tenho um advogado que trabalha comigo há 12 anos. Ou 13 anos quase já. 12. 12. 12.1. 12 mais, 12 plus. E aí eu tenho esse... O que eu comecei a fazer? Eu comecei a preparar ele com o meu perfil. Perfil mais humano. Não que ele não seja, mas eu comecei a trazer esses traços para cá. E aí eu comecei a atender os clientes. Olha, a partir de hoje, assim, eu vou te atender aqui. O doutor Edmilson está aqui do meu lado. Tal, e nós vamos fazer juntos. Agora, no teu processo, você não vai ter só o Alexandre. Agora, no teu processo, você vai ter mais um advogado. E eu não falava dos outros. Uhum. E eu fui quebrando isso ao longo do tempo. Isso foi tão bacana, porque hoje eu não preciso fazer audiência. Há anos. Eu não preciso escrever mais processo. Há anos. Eu não preciso mais cumprir prazo. Há anos. Eu não preciso mais ler Diário da Justiça. Há anos. E eu falo com advogados que estão advogando há 30 e poucos anos. E diz, cara, como é que você conseguiu fazer isso, cara? Sim. É porque a gente não quer largar do osso. Por causa do nível de responsabilidade que está sobre as nossas costas. Porque qualquer processo que der errado ali, se o meu time falhar, eu que tenho que pagar. Por quê? Porque tá tudo no nome do Alexandre. Só que tem um detalhe, eu consegui construir isso neles tão bem, falam de vestir a camisa, né? Não só vestiram a camisa, mas começaram a desenvolver a mesma cultura espiritual, digamos assim, não só organizacional, que as pessoas hoje procuram meu escritório, tá lá, não procura só por isso. Eles procuram porque vão encontrar muito mais. Hoje eu fechei um contrato que eu vou receber alguns terrenos de honorários. Cara, isso aqui, para qualquer outro advogado, seria a ação da vida do cara. E para nós é o seguinte, nós vamos ajudar o cara do loteamento. Por quê? Porque eu fui chamado para um tempo na vida dele, porque lá no escritório, todos os escritórios abrem às 8 horas da manhã ou às 9 horas da manhã de segunda-feira, o nosso abre e fecha. Porque eu chamo todos eles para o meu gabinete, eu leio um verso lá do livro da sabedoria, geralmente Provérbios, e eu falo com eles sobre aquele texto, e depois a gente reza junto e ora juntos. E depois eu libero todo mundo para trabalhar. É como se eu estivesse enviando cada um deles para cada ponto de trabalho. Eles se sentem. Tem gente que espera segunda-feira pro nosso dia de manhã, cara. Uhum. Espera segunda-feira. Muitos advogados falam, domingo, amanhã tem que trabalhar. Não, os nossos advogados, eles esperam isso. Uma vez eu tive uma empresa a nível nacional a gente tá vendendo agora o grupo de marcas e de empresas, e uma das estilistas me marcou muito, que ela disse assim, me chama de Xande, ela disse, Xande, em outras empresas que eu trabalhei como estilista, eu esperava assim, eu não queria que segunda-feira chegasse. E no caso da Rico, eu quero que chegue porque eu sei que você vai estar lá para falar alguma coisa para nós. Olha só. Então você vai mudando a cultura nas pessoas. Sim. E é interessante porque você vai levando as pessoas para Deus e não para uma religião. E eu creio que isso mexeu e isso que acaba estruturando de uma maneira muito forte. Olha o que aconteceu hoje no meu escritório. Falando dessa questão toda do operacional. Eu atendi essa pessoa. Eu peguei todos os gatilhos que precisava, que não precisava, tal. Tinha um pessoal de corretagem de imóveis, tinha esse, tinha aquele, todo um time. E era só eu conversando com eles. Final das contas, cara. Nós oramos no final, porque surgiu uma oportunidade, porque era muito emocional. E eu percebi que as pessoas estavam abaladas ao ponto assim de quase tirar a vida. Olha que nível. E depois, no final do final, a pessoa, eu ensinei ela a declarar vida sobre a vida dela. Porque se ela não tiver vida emocional sadia, como é que eu vou tocar o processo dela? Eu preciso que ela esteja bem.
Aí, olha só, eu ensinei o cliente a declarar a vida sob o processo dele, para que ele me libere para trabalhar. Parece meio doido isso, mas advogado faz essas coisas. É o além do lucro. Aí, com essa questão do nível de palavra que ele declarou sobre toda aquela questão, vai facilitar meu trabalho. Vai ficar mais leve. Tem alguns que chamam disso de a energia fica boa. E fica mesmo. Energia, frequência, tem várias formas de explicar tudo aquilo que já vem lá escrito no livro milenar, né? Você falou dessa parte da roda, de ficar em tal lugar. Algumas pessoas trazem para frequência, outros trazem para energia, outros trazem para convívio. Mas o que a gente vê é que, cara, é o que funciona, já está escrito, veio lá da Bíblia, desse livro milenar de sabedoria, e faz muito. Eu não sei se você já pensou nisso de forma intencional. Dentro do Fórmula Empresarial, eu trago muito a intencionalidade de criar algumas coisas dentro da empresa. E uma delas é a cultura organizacional. E o que você faz trazendo esse rito toda segunda-feira... Cultura forte. Você está criando uma cultura forte. E a cultura, ela dita os comportamentos das pessoas que estão ali dentro quando você não está lá. Porque é o jeito de agir daquele escritório. E se chega alguém fora dessa cultura, ou ela entra para a cultura, ou ela é expulsa da cultura, porque ali dentro ela não vive. Então é legal ver que por mais que é uma parte espiritual, que eu faço uma oração, que é algo que eu acredito, que é um princípio, mas o rito de qualquer tipo de comportamento, ele começa a incorporar e fazer parte da cultura. E olha que interessante, e nós somos hoje, né, nós do Alpha Play, nós somos convidados, e não é pouco, para ir dentro de empresas grandes, médias, até empresas maiores mesmo, para implantar essa cultura. A oração do Pai Nosso diz assim, venha a nós o vosso reino, né? Pai Nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Existe outro reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como antes é onde? No céu. Cara, é uma oração que todo mundo faz. Todo mundo conhece, é uma oração universal. Então, as pessoas acabam nos procurando para que a gente ajude os empresários a implantar esse reino dentro da empresa do cara. Porque ele sabe que isso vai engajar o time dele. Ele sabe que isso vai trazer uma cultura gigantesca. Isso não começou com o meu primeiro advogado. Isso começou comigo lá atrás, quando eu ouvi aquela voz no meu coração para eu estender a mão. Você falou disso, eu lembrei de uma pergunta boa aqui que eu quero te fazer, cara. Como é que você sabe hoje se a voz é loucura sua ou se a voz é de Deus mesmo? É doido. Porque, isso, cara, aquela vez lá você falou, cara, será que eu tô ficando louco? Será que eu tô ficando doido, cara? E às vezes eu penso assim, cara, tô ouvindo isso aqui, tô sentindo, será que é isso mesmo? Será que não é? Como é que você hoje interpreta essa voz? Eu tenho uma percepção agora, já depois de tudo isso também, depois dessa jornada, mas eu quero ouvir a sua. Eu não sei nem como é que eu vou explicar isso, mas vamos tentar. Né? A gente vai ser bem espontâneo, mas existem várias vozes que nós ouvimos, né? Nós ouvimos a nossa voz, nós ouvimos a voz de quem está perto, nós ouvimos a voz do nosso consciente. Interior. Até do nosso inconsciente nós ouvimos. Nós ouvimos a voz de alguma coisa que é mal. É uma falação, né, é força cara? de voz, cara. Sabe aquela coisa da briga do cachorro preto, cachorro branco? Você ouve a voz, porque tem coisas que vêm na tua cabeça que você sabe que aquilo é ruim. Sim. E tem coisas que vêm na tua cabeça que você sabe que aquilo é muito bom. Vamos falar, eu não gosto muito desse nome, mas vamos falar. O diabo não vai mandar você dar um sofá pra uma pessoa. Sim. Não dá pra você... Nesse exemplo ridículo assim... Fica mais fácil. O diabo não vai te mandar você... pagar um almoço, doar alguma coisa, doar ajudar. lá pro Rio Grande do Sul lá. Ele não vai... Ele vai dizer assim, vai lá e manda veneno pros caras. Não. Então, quer dizer, se vem vontade você de ajudar, você já começa a perceber que essa voz pode ser a tua voz do teu eu interno ou pode ser uma outra voz. Então, como é que eu resumo isso, cara? Eu resumo isso mais ou menos o seguinte, ó. Sei lá, o Lúcio tá ali. Se eu falo algo aqui pra você, baixinho, eu e você vamos ouvir. Mas o Lúcio não vai, porque ele tá longe. Agora, se eu chamo o Lúcio aqui do meu lado e eu falo pra ele o que eu te falei aqui, e eu falei, Lúcio, agora repete pro Talaia. Aí ele vai repetir. Eu falei, Talaia, é isso aí que eu falei? É. Aí é que tá a grande sacada
da inteligência espiritual. O Lúcio, ele só entendeu isso aqui porque ele estava perto. Então, o conselho espiritual que eu daria seria esse. Procure ficar o mais perto de Deus possível. E quanto mais perto você fica dele, mais a voz dele você vai entender e compreender que é a dele. Sim. Por exemplo, assim, investimentos, assim, às vezes de centenas ou, sei lá, por exemplo, vou a título didático aqui, né? Vamos supor que a gente está numa sala de aula. A primeira oferta de 100 mil reais que eu dei porque eu ouvi uma voz muito forte dentro de mim que eu tinha que dar. Só que eu comecei na oferta do R$2 lá atrás, quando eu não tinha nada. E eu quero chegar na oferta do 1 milhão. Só que eu não consegui ainda. Mas eu vou chegar. Só que eu não vou fazer nem por barganha, e não vou fazer isso nem por dó e nem piedade, mas eu vou fazer isso por propósito. E como é que eu vou colocar dinheiro na mão de alguém, ou num projeto, ou construir uma escola, ou fazer isso e aquilo, se eu não tiver a direção da voz de Deus, que esse é o exato momento do meu escritório de advocacia investir em tal lugar? É por quê? Porque eu tô vivendo perto de Deus todos os dias. Eu conheço a voz da minha esposa porque eu ouço ela todos os dias. No meio daquela galera toda da escola lá, se a minha filha Malu der um grito, eu vou saber que é ela. Essa voz da Malu. Sim. Porque eu conheço a voz dela. E o que Deus às vezes está falando para você que está ouvindo, e para você e para mim, é o que? Ele conhece a nossa voz. E ele está dizendo, passe a conhecer mais a minha. Então é só ficar perto. Não vai mais pra missa? Pô, volta aí pra missa. Não vai mais no culto? Volta aí no culto. Vai. Se aproxima, aumenta o sinal. Né? Esse livro milenar que a gente tá falando, cara, volta a ter. A Bíblia nada mais sabe o quê? É uma carta de amor de um pai para um filho. Se você olhar assim, você para de olhar a Bíblia como algo religioso. Sim. E você vai praticar o que tá ali dentro, cara, não tem como você não prosperar e não voar. É violento, cara, o negócio. Boa. Falando em prosperidade, chegou o momento da pergunta fatídica aqui do nosso podcast, que é, depois de tudo isso que a gente falou, eu quero saber, você trouxe ali sobre trazer Deus pro negócio, mas eu quero saber, efetivamente, coisas que dá para colocar em prática aí, que você vê, e aquilo que você interpreta como fórmula do sucesso empresarial. Qual que é a fórmula do Alexandre, assim? A minha fórmula empresarial de sucesso. Cara, não tenho dúvida nenhuma do que eu vou falar. Eu nem me preparei para isso, mas eu não tenho dúvida. Quando você falou, cara, eu olhei fórmula empresarial. Eu só vou, antes de eu falar, eu só preciso tirar algo da mente ou da cabeça de quem vai nos ouvir. Não ouça a minha resposta como algo religioso. Não tem nada a ver com religião. Eu tô falando de relacionamento já faz um tempo já. Então, tira a palavra ou qualquer coisa religiosa que você aprendeu quando você era pequeno lá com teus pais, lá com o padre quando era coroinha, ou lá, esquece. Então, a minha fórmula empresarial de sucesso se chama Jesus. Para mim, Alexandre, tudo que eu construí, tanto no Brasil e fora do Brasil, em negócios, em imóveis, em empresas, na advocacia, de família, uma família saudável, uma família linda, vindo mais um filho agora aos 46 anos, minha esposa está com 43, vai fazer 44 agora em setembro, e nós estamos assim, ó, vivos. Porque Jesus, qualquer coisa que a gente passar na nossa vida, você vai passar por uma turbulência, vai passar por uma pandemia, vai passar por uma crise gigantesca no casamento, vai passar por uma crise de doença nos filhos, cara. Que eu não sei nem o que é isso, porque às vezes eu paro para imaginar, eu não consigo imaginar o que é ter um filho doente, como a gente vê com leucemia, com isso e aquilo, eu não consigo imaginar. Mas quando o teu sucesso, o teu segredo, o teu, como é que tá ali? Fórmula empresarial, quando você tem essa fórmula chamada Jesus, cara, ele vai olhar para você e vai dizer o seguinte, filhão, tô junto contigo. O que você passar dentro da tua empresa, eu tô contigo. Vai passar por uma escassez, eu vou te levantar. A hora que você cair, eu vou pegar você pela tua mão, pela minha mão direita e vou falar assim, ó, você pode. E vai tá lá escrito lá, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então, todas as coisas eu posso. Ser forte, ser corajoso, eu sou com você. Então, a fórmula pra mim tá lá, é essa, cara. Não tem outra. Eu não consigo hoje viver e ganhar dinheiro, ganhar recursos financeiros e ter um escritório de sucesso sem Jesus lá dentro. Tá, então eu vou te colocar na roda de fogo aqui agora, Ixi. porque é o que o pessoal gosta, né? Então você tá falando que se eu acreditar em Jesus, eu vou ser próspero e vou ganhar dinheiro? Muito. E por que tem gente que acredita, é próximo e não ganha dinheiro? Eu falei que era pra colocar
a prova de fogo. Eu gosto dessas porque perguntas. senão tá muito fácil, né? Agora eu quero saber. Tá em xeque. Tem gente, um monte de gente. Você vai pra igreja, tem um monte de gente que acredita, que louva, que chora, que tá ali seguindo e não ganha dinheiro, e não prospera, e não tem sucesso empresarial. Vamos ver como é que nós vamos botar isso aí. Mas vamos botar de uma maneira bem simples assim mesmo. Não é nada filosófico, nem nada, não. Mas existe algumas, vamos falar assim, para eu poder responder, algumas igrejas que têm uma equipe de intercessão, ou a Igreja Católica tem uma equipe de oração, tem uma equipe lá do terço. Cara, se o sinônimo de Jesus na vida empresarial, na vida da pessoa, fosse prosperidade financeira, as pessoas mais ricas da face da terra seria, vamos colocar nas igrejas evangélicas, seria o ministério de intercessão. Porque eles oram, tem Jesus e tal. Seriam as irmãzinhas lá do internato. Estão lá direto, rezando. Eu tenho uma tia minha, não, agora ela faleceu, que era das irmãs, eu não lembro agora qual era a ordem, mas que ela vivia atrás de uma grade. Você não podia ter acesso a ela. Então, essas pessoas seriam as pessoas mais ricas da face da terra, se fosse só ter Jesus. E parece que só ter Jesus é pouco, né? Ou é muito? Não é a questão. Porque para algumas pessoas só ter é o suficiente. Agora, para quem tá aqui nos escutando, ele quer saber, cara, afinal eu tô aqui para colocar gestão no meu negócio e prosperar. Legal, ter Deus, ter Jesus é bom, é a sua fórmula. Mas como que a gente traz isso em prática? Por que tem gente que tem e não ganha dinheiro? E tem gente que não tem e ganha dinheiro. Olha que loucura, né? Mas aí é duas coisas. Supor que você está lá no barquinho. Você está no barquinho, é um barquinho de 2 remos. Lembra disso? Qual que é o remo número 1? O remo número 1 olha só. Qual que é o remo número 1? O pessoal tá bem treinado. E a gente nem programou nada. Aí é uma questão de viver como? Você tá dentro do barquinho, que para esse barquinho dar certo, esse barquinho tem Jesus dentro dele. Tem Jesus dentro do teu coração. Só que não adianta só isso. O barquinho número 1 se chama administração. E o barquinho número 2? Fala alto aí. E o remo, o barquinho não, o remo, né? O remo número 1, administração. No caso, gestão. Remo número 2, princípios. Viver com princípios. Se a pessoa ela tem esses 2 remos, a gestão e viver de princípios, cara, não tem como dar errado. O que muitas vezes é que as pessoas se contentam só religiosamente de ter Jesus. Então tem pessoas que resolveram ser ateus, mas eles têm a administração, a gestão e têm princípios milenares. Mas eu não acredito em Deus. Só que Deus é tão justo, universalmente falando, que se a pessoa cumpre princípios e tem gestão, ela vai prosperar. Porque a Bíblia fala o quê? Que as chuvas estão para os bons e para os maus. Então, a resposta seria, não, dentro da minha pequenez, seria isso. Aí sim, aí vem algo que eu acredito. Eu te coloquei em xeque justamente para a gente chegar nisso. Porque muitas pessoas falam não, então se eu acreditar em Deus, Deus vai prover e eu vou esperar. Amigo, não vai prover para quem não anda, quem não se movimenta, quem não estuda gestão, quem não aplica os princípios. Não adianta achar que vai ter sucesso só acreditando em Deus. É bom, se você não quiser ganhar dinheiro, você pode viver uma vida dessa, de oração, de intimidade e ficar ali. Só que Deus, ele dá as ferramentas que a gente precisa para alcançar o resultado que a gente quer, em qualquer área. Agora, nós somos seres trinos ou triunos. Eu preciso falar assim, não, Deus vai me prover saúde. Se eu não comer bem, se eu não treinar e não dormir bem e não hidratar o meu corpo, ele vai falar, eu te dei os recursos que você precisava para ter o corpo que você queria. Só que se você não se mexer, eu não vou te dar isso aí. Então, primeiro a gente faz a nossa parte para depois Deus só entregar a dele, né? Porque a dele já tá feita. O que é dele já tá feito. E na parte empresarial é a mesma coisa. Então, você tem aí gestão, liderança, ferramentas, estratégias. Não preciso de nada disso. Eu tenho o meu Deus que vai me prosperar. Esquece, não vai, não adianta. E aí o lance dos princípios também,
que é algo que é milenar e não adianta você... Eu gosto muito da frase que não adianta você achar que você vai quebrar o princípio, que é o princípio que te quebra, né? Você acha que você vai quebrar o princípio da doação. Não vou doar porque eu não preciso. Cuidado, ele que vai te quebrar. Não, vou quebrar outros princípios e é o princípio que acaba quebrando. E é interessante porque eu lembrei de uma frase agora que diz o seguinte, ó. Claro, isso é uma frase para contextualizar. Deus só... Aliás, o diabo só rouba o que você retém. O diabo seria o mal, vamos botar assim. Ele só rouba o que você retém. E Deus só multiplica o que você reparte. Sim. Então, aplicando isso, dentro daquele barquinho também ali, só para eu completar, dentro do barquinho, é muito mais gostoso você ter gestão, ter princípios e ter relacionamento com Deus. É muito mais prazeroso. Porque você vai levar isso para tua família, para teus filhos, cara. Isso é muito... Porque, então eu não preciso. Se eu tenho gestão e eu tenho princípios, meu barquinho, então não precisa de Deus. Mas sempre vai faltar algo. Ao longo da vida, cara, você vai ver que tem um buraco dentro da gente que ali só se completa com a presença doce do Espírito Santo. Sim. E, novamente, não tem a ver com religião. E existe 2 vidas, então, que a Bíblia promete para nós. Uma vida é a vida eterna, que é quando você coloca Deus em primeiro lugar e você faz um contrato de exclusividade com Jesus. E a outra vida que a Bíblia promete, que infelizmente os padres e os pastores falam muito pouco, é a vida abundante. E a vida abundante, ela foi feita para ser vivida aqui na Terra. Aí precisa de gestão, precisa de princípio, e a abundância plena é você ter ainda esse buraco que está dentro de você preenchido. Porque se você não tem, vai acontecer igual um multibilionário ali de Balneário Camboriú que tira a própria vida dentro de um mega de um apartamento de frente para o mar ali, dentro de uma banheira. Ou seja, a pessoa é tão rica, tão rica, tão rica, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Imagina o choque que não é para os filhos, o choque que não é para a família, quando um homem resolve tirar a sua própria vida. Sendo que ele é bilionário. Por que ele vai tirar? É o buraco no coração do homem, sabe? Ali. Cara, excelente isso aqui. E quem quiser te encontrar aí nas redes sociais... Vai lá, achar alexandreassis.oficial. Alexandre Assis. Tem muita coisa da África, tem muita coisa bacana lá, cara. Tem cara, que melhorar muito, mas tá lá. Tem coisas lá. Do projeto da África, quem quiser ajudar, consegue, acessa você por ali. Consegue, acessa para mim e eu faço o link direto com o pessoal da África. Não passa nada pela minha conta, vai cair direto no Ministério de Órfãos e Viúvas lá da África. Que esse é o nosso foco principal, órfãos e viúvas. Inclusive tem um detalhe. O único versículo na Bíblia que fala sobre religião é esse. A verdadeira religião é, 2 pontos, cuidar de órfãos e viúvas nas suas necessidades. Muito bem. Cara, eu quero te agradecer. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você. Muito obrigado por compartilhar tudo isso aí. Tamo junto, viu? Forte abraço, gente. Valeu.